Veio de cabeça já. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Estúdio B de 2020. Aliás, um feliz ano novo para todo mundo que está nos assistindo. Hoje é o nosso primeiro Estúdio B de 2020, a nossa central de entrevistas, com foco aí principalmente em política. E hoje a gente recebendo um convidado super especial, diretamente de Búzios, Armação dos Búzios, na região dos Lagos, Tolentino Reis, o empresário Tolentino Reis, está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo, Tolentino, boa noite para você. Aqui ao meu lado também a jornalista Tamiri Sinésio, que você já conhece, já faz parte do nosso time. Boa noite a todo mundo, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Estúdio B de 2020. Boa noite, Igor. Boa noite, Tolentino. Seja muito bem-vindo. Boa noite, quero agradecer ao convite ao Estúdio B. É um prazer estar aqui na Baixada Fluminense, estar falando da minha cidade. É um canal de grande repercussão, eu tenho acompanhado muitas entrevistas. Realmente um programa bem inteligente que tem dado oportunidade a todos nós de falar um pouquinho da nossa cidade, dos nossos projetos, das nossas vontades. E muito obrigado a vocês pelo convite. Bacana. E para a gente começar, a gente vai fazer aquela breve trajetória do Tolentino, né, Tamires? Sim, vamos, Igor. O Tolentino Reis, ele tem 42 anos, é formado em publicidade e tem uma enorme experiência em diversas áreas de serviço público. Ele exerceu o cargo de secretário de Comunicação Social na Prefeitura de Belfor Roxo e em funções administrativas no Ministério da Saúde e também no Ministério das Cidades. Há 20 anos, ele fundou o Instituto Formando Campeões, que oferece aulas de boxe, judô, muay thai, MMA e jiu-jitsu. Mas acho que ninguém melhor do que ele mesmo para dizer quem é Tolentino Reis, esse pré-candidato a prefeito de Búzios. Fala aqui para os nossos telespectadores quem é esse Tolentino Reis. Bom, Tolentino Reis, como vocês começaram a falar aí, tenho 42 anos, sou nascido em Cabo Frio, na verdade... Búzios ainda fazia parte de Cabo Frio, no município era único, não era Cabo Frio ainda. Búzios tem 24 anos de emancipado. Sou filho de Enildo Tolentino e Dalva Reis Tolentino. Tenho 2 filhos, tenho um filho de 20 anos, Lucas Antônio Pereira Tolentino, e sou pai da Maria Antônia de 9 meses. E sou empresário, sou publicitário, sou atleta profissional de MMA. Sou fundador do Instituto Formando Campeões e do Gringo Super Fight, que é um evento de MMA. Sou um cara voltado para o esporte. E é isso. A princípio, é um pouco disso. Eu vou já convidar também o pessoal que está nos assistindo a mandar a sua pergunta. Pode comentar aqui na live mesmo, no nosso ao vivo. Manda as perguntas nos comentários, que daqui a pouco eu vou receber aqui, nossa produção vai receber, vai me mandar para a gente ler aqui no ar junto com o Tolentino Reis, né, Tamires? Exatamente. Por que você quer tentar uma carreira política, né? Já que você nunca foi candidato a nada? E como você pretende convencer a população de que você é o melhor sem nunca ter concorrido? Você atualmente está afiliado a algum partido? Estou filiado no Avante, minha primeira filiação, né? Na verdade, eu fui filiado no MDB. E há 12 dias eu me filiei no Avante. Então, minha filiação hoje é do Avante. Eu nunca realmente tive essa vontade, nem interesse de ser pré-candidato ou candidato a nada. Mas essa vontade surgiu depois que eu voltei a morar em Búzios. Eu comecei a acompanhar o desmando do momento que a cidade está vivendo. E eu vivi bons momentos em Búzios quando criança, né? Minha mãe tinha boutiquezinhos ali no finalzinho da Praia dos Ossos. Eu lembro que era uma cidade muito próspera. O turismo realmente era um turismo muito forte, mesmo minha mãe vendendo biquíni, canga. Eu lembro que eu brincava com dólar, brincava com euro. A cidade era muito bem frequentada, com um turismo realmente de qualidade. E aí, quando eu voltei a morar na cidade, tem 8 anos que eu voltei a morar em Búzios, e estou acompanhando o momento político da cidade. E comecei a vivenciar o desmando e o descaso na cidade, falta saneamento básico, falta saúde, falta educação, falta segurança pública. É uma cidade muito próspera, uma cidade pequena, com 30 mil habitantes aproximadamente. E pela minha experiência pública de ter rodado por várias cidades, vários estados, por ter sido secretário, eu comecei a fazer comparativos e comparações em cidades muito mais pobres, porém muito prósperas com a questão da gestão pública. Eu comecei a fazer esses comparativos e desde que eu voltei a morar em Búzios, eu pensei o seguinte, falei, é lá que eu quero terminar os meus dias, quero criar minha filha, quero criar o meu filho. E eu acho que a cidade ela pode ter o melhor, ela deve ter o melhor.
E com isso eu comecei a respirar um pouco mais a política da cidade. E aí me levantei, decidi comprar essa luta com a população. Muitos amigos, muita gente começou, pô, Tolentino, você tem muita experiência pública, tu é um cara que sempre teve vontade de fazer o bem, sempre ajudou as pessoas, sempre lutou por um ideal, você sempre foi um lutador na íntegra, né, no esporte, na vida. E por que não abraçar essa causa, essa missão, que é difícil, é árdua, porque é uma cidade muito politizada, a nossa vocação lá é 100% turística, mas o turismo não vai bem, nunca se foi pensado o turismo realmente como deveria ser pensado na cidade. Você vê uma cidade com 24 anos de emancipada, a gente não tem um calendário de eventos. Uma cidade que vive do turismo, que a nossa principal receita é o turismo, deveria ser pensado um turismo de qualidade, um calendário legal, a gente não tem um calendário. Então, com isso, eu comecei a ver alguns pontos e um grupo de amigos começou a me incentivar, eu comecei a andar e decidi sair pré-candidato a prefeito. E comprei uma briga realmente muito grande, nós estamos vindo independente com o povo, não estou coligando a nenhum político antigo da cidade, a gente não tem relação com nenhum político, nenhum vereador antigo, nenhum ex-prefeito, nosso trabalho realmente é junto com o povo. E desde que nós começamos a trabalhar, o povo começou a abraçar a causa, a gente tem visitado muita gente, tem conversado com muitas pessoas, e o trabalho cresceu. E a nossa experiência pública ajuda isso, né? Então, assim, quando a gente tem uma visão de política macro na gestão pública, por ter passado por vários setores públicos, eu comecei a entender que a gente pode realmente mudar a realidade da cidade. E com isso foi crescendo mais à vontade, foi agregando mais pessoas, e a gente está nessa caminhada aí, nessa batida bem forte aí, pública, para se lançar realmente pré-candidato a prefeito de Búzios. Agora, Tolentino, você tá dizendo aqui que ainda não tem uma aliança política, né? Você não fez nenhuma aliança política, mas quem te acompanha nas redes sociais vê que você já tem muitos amigos, né, na política. Nunca foi candidato, como a gente falou aqui no início, mas tem muitos amigos, tem um bom relacionamento com alguns políticos, como, por exemplo, a família Reis, né, o prefeito Washington Reis em Caxias, os irmãos dele, o Rosenberg e o Gutenberg Reis, o Max Lemos, que você já deu entrevista dizendo que é um amigo seu. Isso já faz parte dessa pré-candidatura à Prefeitura de Búzios, contar com esse apoio político de famílias importantes como o Reis em Caxias e o Max Lemos também, que já foi prefeito de Queimados, fazem parte desse seu grupo político, vamos dizer assim? Então, assim, a amizade com eles eu tenho, né? E assim, eu vou falar um pouquinho da família Reis. O deputado federal Gutenberg Reis é um amigo pessoal de muito tempo. É um cara que eu admiro muito na política, assim como o Washington, o prefeito, e o Rosenberg. Mas a gente sabe que tem as questões partidárias, né? E eu não sou do MDB, eu sou do Avante. É um partido que tem a minha cara, tem a minha direção, a minha linha. Eu acho que a gente tem muita coisa em comum. Eu costumo falar para as pessoas, no início, quando eu comecei, as pessoas perguntavam, vem cá, você é de esquerda, você é de direita, você é de centro? Uhum. Eu tinha uma resposta muito na ponta da língua. Eu falava, eu sou tolentino. Porque tem coisas da esquerda que eu acho legal, tem coisas da direita que eu acho bacana, tem coisas de centro que eu acho legal. E eu comecei a me aprofundar mais nessas questões partidárias. E eu entendi que o Avante, Vinícius Cordeiro, o presidente nacional estadual do partido, um grande amigo também, que me fez o convite, a gente conversou, eu vi que nossa linha de pensamento era muito parecida. Uhum. Então, assim, eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca estudei muito o partido, de ficar ali, o que o partido faz, como deixa de fazer. Lógico que eu vou ter que estudar mais sobre isso, até para poder me aprofundar. Mas eu acredito muito no CPF, na pessoa, no que ela quer fazer. O partido ele não tem que te dirigir o que você tem que fazer. Você tem que fazer realmente o que você tem vontade, o que você acha que é certo, que é bom para o povo. E o meu espelho na política como prefeito é o Washington Reis. É um cara que eu também acompanho muito tempo. Eu vejo que é um político que tem uma visão de povo, uma visão de gente, que quer fazer o bem para todo mundo. Acorda todo dia 4h30 da manhã, vai para o hospital, faz triagem, sabe? Tem uma saúde de qualidade no município de Caxias. Hoje a melhor saúde do estado está em Duque de Caxias, no Hospital Moacir do Carmo, no Hospital do Olho, no CER4, que é o Hospital Infantil. Você vê as obras que ele tem desenvolvido na cidade. É uma pessoa realmente que tem vocação, porque eu acredito muito que política não é profissão, é vocação. Quando você tem a vocação para fazer o bem, para ajudar o próximo, e tem a vontade, o desejo, e uma equipe técnica, uma gestão para o trabalho, acontece como tem acontecido em Caxias. Então isso tem me inspirado muito. É minha referência, uma vez por semana eu vou para Caxias, acompanho o trabalho da família Reis. Quero muito que eles possam me apoiar,
não sei como, de alguma forma, me dando um caminho das pedras, como eu tenho que fazer. Eu tenho muito a aprender também, apesar de ter trabalhado muito tempo na gestão pública, na área pública. Mas a gente sempre está aprendendo, e eu tenho muito relacionamento com muitos deputados federais que podem nos ajudar muito com emendas impositivas para a nossa cidade, com emendas de bancada. A gente sabe como trafegar lá em Brasília. Eu tenho muito relacionamento, eu ajudei muita gente na política já trabalhando, e eu acredito que isso só tem a acrescentar na cidade de Búzios, que é uma cidade pequena, com 30 mil habitantes, mas é vitrine para o mundo, a cidade mais internacional do país, com um grande potencial turístico, mas não falo só do turismo. Eu acho que a cidade ela tem um grande potencial na educação, na cultura, só tem que ser explorado, tem que ter alguém com mão e com vontade de fazer, e isso eu estou muito disposto e com muita vontade. Agora, Tolentino, você falou que você não é nem de direita nem de esquerda, mas já para entrar nessa eleição, eleição é agora, né, nesse ano 2020, tem um posicionamento. Sim. Hoje, Búzios tem um prefeito, que é o André Granado, né? Você apoia, é oposição ao prefeito? O que você acha dessa gestão do atual prefeito de Armação dos Búzios, André Granado? Costumo falar para as pessoas que geralmente me perguntam sobre os políticos da cidade que eu vou fazer uma política muito limpa, uma campanha muito limpa. Eu vou falar de mim. Não quero atacar a pessoa diretamente, mas os políticos da cidade de Búzios deixam muito a desejar. Você vê que uma cidade com o potencial que Búzios tem está do jeito que está. Se você andar na cidade, você fica assustado. Você não tem saneamento básico, asfalto. 60% da cidade não é asfaltada, entendeu? Onde tem asfalto é uma buraqueira só. A gente não tem uma segurança de qualidade, não tem uma organização na cidade. Então, não estou falando só do André. Todos os prefeitos que passaram em Búzios, infelizmente, deixaram a desejar. Até hoje. Tanto os prefeitos quanto os vereadores, que são omissos. Porque, tá do jeito que está a cidade, não é culpa só do prefeito, é culpa da Câmara de Vereadores que não fiscaliza, não cobra o prefeito. Então, todo mundo é conivente. Então, por isso que eu sempre falo, a gente precisa renovar 100% a cidade. Tanto a Câmara dos Vereadores quanto o prefeito. A gente precisa mudar de vez, porque o que não está dando certo tem que ser mudado. E se colocar e não der certo, muda de novo. É isso que tem que acontecer lá na nossa cidade. E eu espero que aconteça. Eu vou dar espaço aqui já para os nossos telespectadores. Tem uma pergunta já da Raquel Peçanha. Boa noite. Como que você pretende melhorar a educação e saúde da nossa cidade? Então, eu tenho, como eu falei para vocês, o meu espelho, a minha referência como político são a família Reis, por tudo que eles têm desenvolvido em Duque de Caxias. Então, a educação, por exemplo, nada melhor do que você trazer os professores da rede municipal e bater um papo com eles para entender o que está funcionando, o que não está, como tem que mudar. Eu tenho certeza que, como quando nós ganhamos as eleições em Búzios, em nome de Jesus, que eu tenho muita fé nisso e com muito trabalho, a gente como pré-candidato a prefeito, a gente já sonha com isso, nós vamos ter o melhor salário dos professores no estado. E vai ter briga de professores querendo trabalhar em Búzios. Paralelo a isso, a gente vai pegar uma escola piloto, pegar a pior escola da cidade, reformar ela e colocar num padrão de qualidade e excelência do jeito que a gente quer. Temos que ter bilíngue de verdade, não só o português e o espanhol. Falo português, espanhol e o inglês, principalmente o inglês. Aconteceu um fato essa semana, o tio da minha esposa, ele é americano, ele mora em Boston. E a tia da minha esposa, ela é brasileira, mas tem a dupla cidadania. E eles vieram passar o Natal, ficaram o Natal até o Réveillon em Búzios. Eles ficaram no hotel que é referência, que eu não vou citar o nome por educação, né, e por respeito, mas era um hotel em João Fernandes, uma área muito nobre de Búzios, um hotel muito caro, e não tinha nenhum funcionário que falava inglês. E aí, como é que a gente faz assim? Como é que a gente fomenta um turismo de qualidade? E aí a gente estava na praia, eu estava na praia conversando com ele me falou assim, Tolentino, não sei como vocês não conseguem trazer um turismo de qualidade, um americano para cá. Não precisa fazer muita propaganda, não. É só chegar lá nos Estados Unidos com uma plaquinha dizendo que o dinheiro do americano vale 4 vezes mais do que o de vocês. E mostrar 3 fotos de praias lindas daqui da cidade. Com certeza o americano vai vir para cá, porque ele já tem um atrativo financeiro. Sim. E aí você mostra uma cidade bacana, todo mundo vem. Só que ele falou o seguinte, tem que ter infraestrutura. Você tem que ter uma hospedaria de qualidade, você tem que ter
pessoas na cidade que consigam se comunicar com um estrangeiro. Então, assim, você tem muita coisa para fazer, mas coisas simples, não tem nada normal nisso. Você pegar um funcionário e preparar ou contratar alguém que fale o inglês, entendeu? Para a gente tentar trazer, um turismo de qualidade, não só o argentino, o venezuelano, o chileno, nada contra ninguém. Mas tem que trazer um turismo de mais qualidade para a nossa cidade, porque Búzios pede isso. Então, desculpa, te cortei. Não, eu só ia fazer uma constatação também, que quando a gente vai para fora do país, cidades turísticas, todo mundo sabe falar inglês. Né? Aqui no Brasil já é o contrário, a gente tem uma certa dificuldade de você encontrar funcionários que falem inglês, falem até espanhol. Búzios tem muitos argentinos, né? Mas que conseguem se virar um pouquinho melhor ali com o espanhol, mas inglês realmente, quando a gente vai para fora, vai para um país que fala espanhol, mesmo assim você tem funcionários ali capacitados para falar inglês, mas aqui no Brasil realmente a gente não tem esse perfil, né? Tolentino, como você citou sobre o turismo, né? Você que ficou quase 10 anos fora do país, você tem uma certa visão de estrangeiro. Búzios hoje, que vive 100% do turismo, o que você pretende trazer para essa área? Qual é a sua proposta? E eu vou até complementar aqui com a pergunta da Tânia Mara, que ela pergunta justamente sobre isso. Búzios, o que você pretende fazer em relação ao turismo? E ela fala aqui que o que você pretende também fazer em relação aos barraqueiros que obrigam você a consumir com eles? Tem muitas perguntas aqui sobre turismo. O Leandro Silva perguntando também como é que você pretende alavancar o turismo de Búzios. Então responde esses nossos... queria agradecer pela pergunta da Raquel também sobre educação. Obrigado, Raquel, pela pergunta. Foi bem interessante. Foi muito importante a gente esclarecer esse ponto aí da educação. E se tiver mais alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. E com relação... Desculpa, a pergunta foi da Tânia... Da Tânia Mara, da Tamires aqui. Tem agora também do Matheus Silva perguntando o que você pretende fazer. Se você tem alguma programação para a região local anual, se você tem algum calendário, né, vamos dizer assim, de eventos. Tem a pergunta da Tânia Mara e do Leandro turismo, Silva. né? Tudo envolvendo turismo, Da Tânia é o seguinte, sobre os barraqueiros também, que ela me perguntou. Isso. É uma engrenagem. Eu falo para as pessoas que é o seguinte, o turismo da cidade... ele mexe com muita coisa na cidade. Vamos responder com relação ao pessoal que trabalha na praia. Uma outra reclamação é com relação aos abusos na praia, ao estacionamento. Por exemplo, eu cheguei para estacionar num determinado local em Búzios, o tio da minha esposa alugou um carro, na hora que ele parou, ninguém tinha me visto que eu estava chegando atrás dele. E as pessoas já me conhecem, muita gente me conhece em Búzios. Quando ele parou o carro, o rapaz cobrou ele R$60. Aí quando eu desci, ele me viu, falei, pô, que isso, cara, meti ele, pô, cara, mas você sabe, né, é o nosso momento, porque assim, a gente está vindo sem calendário turístico, as pessoas realmente passando necessidade, aí chegando no momento de turismo, que a cidade está aquecida, as pessoas querem ganhar tudo naquele momento. Isso é muito ruim, porque assim, a gente tenta resolver um problema imediato, só que a gente causa um problema muito maior, porque a gente afasta até o pouco turismo de qualidade que a gente tem. Então, quando eu falo que isso é uma engrenagem, é o seguinte, quando a gente não tem um calendário turístico, a cidade ela para de viver um turismo financeiro de qualidade. E aí, isso nunca se foi pensado. Então, a gente tem 24 anos de emancipado e foi só caindo. Chega um determinado momento que o turismo para de vez. E aí, as pessoas que vivem do turismo na praia, como os ambulantes, por exemplo, estão passando necessidade o tempo todo. Eu falo porque eu ando na rua o tempo todo. Então, assim, eu ouço muita coisa. É muito triste o que eu tenho visto na cidade. E aí, quem tem fome tem pressa. Assim, eu não culpo só eles. Aí chega no momento deles tentarem pagar as contas que estão atrasadas, porque assim, vem conta de luz, vem conta d'água, não para. Então, o cara tenta resolver aquele problema imediato. Naquele momento, sim. Então, o que a gente tem que fazer? Reestruturar a cidade, montar um calendário turístico. Eu vou responder aquela outra pergunta que você me fez. Do Matheus. Montar um calendário turístico. Calendário turístico, quando eu falo, em todos os sentidos. Primeiro, religiosos. Em Camboriú, a gente tem um evento de 30 dias, que é um calendário religioso, evangélico, que vem pregadores internacionais do mundo todo. E crente, cristão, come bem, gasta bem, consome bem, trata bem da cidade, não é um turismo bagunçado, que a gente tem que depois consertar um monte de coisa, não é um turismo bacana. E por que não a gente fazer um calendário de 30 dias de evento religioso, com pregadores internacionais, com pregadores locais, para fomentar um turismo,
porque na cidade de Búzios 60% é evangélico, então a gente tem que fazer um trabalho voltado para eles. Fora isso, um turismo de esporte, trazer competições, eventos esportivos de luta, de vela, que a gente tem lá uma raia muito boa, futevôlei, beach soccer, surf, turismo de esporte no geral. Depois tem um centro de convenções para a gente também fazer um turismo de negócio, palestras na área da saúde, de estética, que está crescendo muito. Então, o meu projeto é fomentar um turismo de qualidade, verão, inverno, verão, inverno, verão, inverno. Isso é um projeto para ontem, porque com isso você traz o pessoal que trabalha na praia, reeduca, organiza eles, gente, a partir de hoje o turismo é o ano todo, vocês vão ganhar dinheiro o ano todo, então a gente não pode cometer abusos, a gente não pode alugar cadeira nem guarda-sol do jeito que é, vamos padronizar tudo, não vender crachá igual vendem lá. Ficam extorquindo o pessoal que trabalha na praia, que trabalha no sol quente o dia inteiro, andando para lá e para cá. Tem pessoas da prefeitura, funcionários, que eu já tenho vídeos, já tenho mensagens, que ficam extorquindo, o cara trabalha o dia inteiro, no final do dia vai lá e toma um dinheiro do cara. Os alvarás da cidade não tem que ser provisório, tem que ser alvarás definitivos, para a gente poder começar a organizar isso e ter receita na cidade de uma forma legal. Não ficar dando alvará provisório para poder criar dificuldade e vender facilidade. Sim. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que fazer e nós vamos fazer. Isso aí não tenho dúvida. Porque, assim, eu não tenho aquela expressão antiga, rabo preso com ninguém, não estou com vínculo com ninguém que, depois eu quero isso, não tem empresário, não tem nada, é pé no chão, estou caminhando dia a dia com o povo, conversando, olhando no olho e mostrando as propostas, as nossas propostas. São propostas realmente reais, não tem nada mágico, tem trabalho. E isso o povo de Búzios pode esperar da gente. Eu vou responder aqui a Michele Cabral, que ela perguntou se você tem proposta para eventos gospels. Ele acabou de falar aqui, né, dessa proposta. Ele falou que 60% da população de Búzios é composta por, né, evangélicos, então ele tem essa proposta de fazer esses eventos gospel na cidade. A Gabriela Azevedo também falando aqui, reclamando que o ano de 2019 foi péssimo para o turismo de Búzios. Então, assim, muitas perguntas relacionadas ao turismo. Eu vou continuar nesse tema de turismo e pegar um pouco na carona aqui do comentário da Sheila Efigênia Costa Vieira. Ela falou: acessibilidade zero. Eu passei o fim de ano em Búzios, né? Vou andando ali na Rua das Pedras, eu senti uma certa, vamos dizer assim, um certo desleixo, vamos dizer assim, abandono, né? Buracos na rua, na famosa Rua das Pedras. Quem não conhece a Rua das Pedras de Búzios, né? Buracos, falta de acessibilidade. Você tem algum projeto específico para a Rua das Pedras, que acho que tem o Praia de Jeribá, é o cartão postal, mas acho que a Rua das Pedras ainda chama um pouco... A estátua da Brigitte Bardot também chama atenção, mas Rua das Pedras ali é um point, né, da cidade. Tem algum projeto para essa Rua das Pedras? Rapaz, esse ar aqui tá gelado, hein? Tô aqui tremendo. Funciona, hein? Mas o rio tá quente. Vamos lá. Tem sim. Seguinte, eu costumo falar o seguinte: cada qual no seu quadrado, cada um no seu lugar. Eu não posso... por amizade, por relacionamento, colocar pessoas para trabalhar num governo que não tenham capacidades técnicas para tal função. Como, por exemplo, mobilidade urbana. Nós temos um problema crônico na cidade, mas não é de agora, não, é de muito tempo. A cidade não é mais uma colônia de pescador, ela cresceu. Ela cresceu muito. Só que ela cresceu desordenadamente, a infraestrutura não acompanhou. Então, automaticamente, isso vai causar problemas como vem causando e vai aumentar os problemas. Anos anteriores, você levava da Rua das Pedras até o Pórtico, um exemplo, a 40 minutos. Aí foi passando o tempo, 1 hora, 2 horas. Está levando 3 horas. Você sair de lá, da Rua das Pedras até o Pórtico. Então, assim, não cabe isso. Beleza, aumentou o número de turistas na cidade. Mas o que foi feito para tentar melhorar, ou pelo menos, qual foi a precaução, qual foi a ação que o governo fez? Quando eu falo governo, eu falo todos os governos, porque é uma reação em cadeia, uma engrenagem. Eu começo, você continua, ela termina, e a gente começa outra obra, a gente vai de governo para governo, um vai acompanhando a obra do outro e vai fazendo um projeto bacana. Para Búzios, a gente está falando de Búzios, uma cidade internacional com muito recurso. Então, o que eu penso? A gente tem que contratar alguém realmente muito bom de mobilidade urbana, ou da USP, ou da FRJ, da COP, ou da NASA. Mas tem que ter alguém que mexa bem e conheça muito de mobilidade urbana, para dar uma solução para a cidade.
Eu, a grosso modo, penso que a gente tinha que ter um bolsão de estacionamento lá fora. Eu penso que a gente tinha que ter um projeto de mobilidade urbana com transportes alternativos para a cidade, micro-ônibus panorâmico, para as pessoas passearem e fazerem um percurso circular da cidade. O pórtico tem que ser lá na entrada do bairro da Rasa. Rasa é Búzios. Búzios é uma coisa só. Não pode ter esse preconceito de que Búzios é do pórtico para dentro. Negativo. Búzios começa lá no bairro da Rasa. E a maior população de Búzios está na Rasa. Tem que ser respeitada. Tem que respeitar, mas o povo também tem que se dar o respeito. Não vendam voto, não demolem para político safado, corrupto, bandido. Não fiquem com essa mentalidade. Tem que mudar, porque senão vai continuar sendo a massa de manobra, o voto de cabresto. E a cidade não vai andar. Então tem que mudar. Então, eu penso nisso. Eu penso em projeto de mobilidade, micro-ônibus panorâmico, as vans. Eu tenho um projeto muito interessante para a mobilidade urbana para as vans. Eu comecei a conversar com alguns cooperados das cooperativas, que são duas, Cooper Búzios e Cooper Jeribá. Falando o seguinte, que se o transporte alternativo, né, que eu vou chamar de alternativo, as vans, ele é bom para o turista, imagina para o morador. Para um turista de qualidade, um turista internacional. Se o transporte é bom para eles, é ótimo para a gente. Porque estão acostumados a viajar o mundo todo, vai para curtir, vai para se divertir, então eles querem ter uma qualidade de vida boa, de transporte. Desculpa. Lá, por exemplo, nós temos um transporte que, ele, se eu não me engano, ele é trocado de 8 em 8 anos. E eu comecei a conversar com alguns cooperados, falando o seguinte: eu tenho um projeto para vocês, mas tem direitos e tem deveres. Quais são os deveres? Licitar diretamente via prefeitura para acabar com esse incômodo de que vai acabar, não vai acabar, não. Tem que ter. Porque o transporte privado, a salineira, é uma vergonha na região dos lagos. Em Búzios, mas na região dos lagos é uma vergonha. O que eles fazem com a população é um absurdo. É a passagem mais cara do Brasil e o pior transporte que eu já vi na vida. Não tem hora para passar, os ônibus tudo quebrado, passa quando quer, desrespeita a população, é igual a Enel, a Prolagos. Eu vou decretar uma guerra, mas uma guerra inteligente, jurídica, sabe, para poder beneficiar a população. A gente vai mudar a história da cidade. E com relação à cooperativa, eu falei para eles, a gente vai mudar um pouco o transporte, vamos licitar, eu vou fazer com que vocês troquem o transporte de 3 em 3 anos. O pessoal começou a olhar assim, de 3 em 3 anos, com o que a gente ganha não dá. Porque é o seguinte, você entra na van, você abre a porta está quebrada, o banco está furado. Eu até entendo um pouco pelo momento que a cidade vive. Se o turismo vai mal, se a população não tem dinheiro, ela não usufrui do transporte público e não gera receita, não gera dinheiro. Mas aí eu falei, quando eu comecei a falar, eles ficaram meio assustados assim. Eu falei, mas também tem um bônus. Qual seria o bônus? A prefeitura subsidiar o passe escolar, porque as vans têm direito a 2 gratuidades, um idoso e um estudante. Eu falei, eu vou fazer o possível dentro da legalidade para a gente subsidiar o passe escolar. Se tiver 14 alunos, 15 alunos no ponto, vocês vão poder pegar os 14 e os 15 alunos, e a prefeitura vai pagar esse transporte. Se tiver 15 idosos no ponto de ônibus, vai pegar 15 idosos e vai botar para andar na van. E vocês vão ter receita sobre isso. A prefeitura vai arrumar uma forma, dentro da legalidade, para a gente subsidiar tanto o Vale Idoso quanto o Vale Estudante, porque eu já vi isso em outros estados e é legal, e tem como fazer. E aí eles, gostaram, né? Falaram, aí sim, aí dá para a gente fazer isso. E com isso a gente melhora a qualidade de vida tanto dos motoristas, dá uma reciclagem, organiza, fiscaliza, mas é bônus e ônus. E tem como ser feito isso. Porque você imagina um idoso, o cara trabalhou a vida toda no sol quente na praia, todo acabado, cansado, aí ele que ainda trabalha, em Búzios todo mundo trabalha, aí você chega lá, o cara está no ponto de ônibus, se tiver 10 idosos, ele tem que esperar 10 vans passar para ele poder ir embora, até o último ir embora. E dependendo do momento e da data, o cara chega lá 8 horas da noite, só vai sair 2, 3 horas da manhã. Nossa. Porque demora, engarrafado, trânsito, até passar a 10ª van com uma vaga para ele, é um absurdo.
a gente tem que pensar, gente, eu volto a falar, política não é profissão, é igual pastorear. Pastor, para mim, também não é profissão, é vocação. O pastor não tem que ficar ali só preocupado com dízimos e oferta, ele tem que ir lá para poder ver o que o pobre está precisando, andar na rua, evangelizar, e a política é a mesma coisa. O político de vocação é aquele cara que está preocupado com o bem-estar da população da sua cidade, que trabalhe, que vai para a rua, que entenda, pense como o povo, que sinta a dor do povo, sabe? Porque hoje em dia o que a gente vê é muita politicagem, e eu não sou político. Esse foi um dos motivos que eu mais me relutei para entrar para a política. Porque eu não aguento esse negócio de tapinha nas costas, o cara ficar falando mal de você, essa conversinha fiada. O meu grupo mesmo de trabalho, eu falo pra gente, não quero fofoca, me traga um problema, gente que está precisando de um socorro, uma ajuda que a gente tem que ajudar. Não fica um com de grupinho, que eu não sou fã disso. E eu acho que isso que tem feito um pouco a diferença no momento que a gente está vivendo político, porque eu falei, eu acho que eu não vou avançar muito. Porque eu não meço muito as palavras, eu sou muito direto no que eu quero, eu tenho o meu ponto de vista. Não é que a minha verdade prevalece, eu ouço todo mundo. Mas a gente tem uma coerência. E às vezes na política, a coerência ela não é bem aceita. As ideias e os ideais não são bem aceitos. Você tem que ser uma massa de manobra de alguma coisa ou de alguém. E eu não sou isso. Por isso que eu falei do partido. Entendeu? A gente tem aquela definição da esquerda, da direita, do centro, mas eu sou eu. Se independente, se alguém de esquerda tem uma ideia bacana, pô, legal, vambora. Se alguém de direita tem, vambora. De centro, vambora. Eu não sou aquela coisa de que tem que ser, tá vendo que o negócio tá errado, não, mas eu sou disso. Eu não sou disso. Eu sou do povo. E quero deixar um legado, deixar uma história na cidade. Eu falo para minha esposa, a minha filha de 9 meses, ela vai estudar no colégio municipal da cidade. Porque se a filha do prefeito estuda no colégio público, porque é bom para todo mundo. Se a filha do prefeito ela utiliza, ou nós utilizamos o serviço público de saúde, porque é bom para a saúde, para a cidade toda. E é esse legado que eu vou deixar em Búzios. Você pode ter certeza disso. É uma missão, é meu foco, a minha meta, para poder... Eu não queria entrar, agora eu quero fazer direito. Quero entrar e quero deixar uma marca. Tolentino, você falou, já antecipou até a minha próxima pergunta, que seria sobre transporte e mobilidade urbana, porque realmente Búzios, quando chega nessa época, principalmente fim de ano, carnaval, fica impraticável. Ali o trânsito, como você falou, da Rua das Pedras até o Pórtico, 40 minutos nada, demora 3, 4, até 5 horas. A cidade tem até rotas alternativas que eu utilizei bastante, utilizei o aplicativo de celular, que me fez fugir desse trânsito, demorei da Rua das Pedras até o Pórtico 1 hora, 1 hora e 20, e você falou de várias propostas, mas também não seria talvez uma ideia de sinalizar melhor essas rotas alternativas, com uma coisa assim mais simples, mais rápida, imediatamente, se sinalizar essas rotas alternativas, não seria também um meio mais fácil até de resolver esse problema do trânsito? Então, as vias alternativas, elas não eram descobertas ainda, agora já estão sendo descobertas. Então, o trânsito pela via alternativa também já está ficando impraticável. Então, assim, a sinalização, ela vai ajudar? Sim, vai ajudar. Mas ela não vai resolver o problema da cidade. Porque ela já é muito bem utilizada. Porque no decorrer dos anos, as pessoas foram conhecendo as vias alternativas e aí foram escapando por lá. E já estão ficando impraticável. Por exemplo, a Jeribá ali, como você passa pelo Fishbone ali, sempre tem evento, sempre tem festa, nos períodos de férias, de alta temporada. Então, as vias alternativas também já estão ficando impraticáveis. Então, foi o que eu te falei no início. Se a gente não começar a pensar em soluções, só ficar tentando atalhos, nós não vamos resolver o problema da cidade. Então, o que a gente tem que pensar? Num transporte alternativo, como o micro-ônibus, fazer com que as pessoas em Búzios parem de usar os seus carros. A gente tem que dar uma outra opção para a população estar utilizando. E a cidade que vem enfrentando problemas de ocupação desordenada? Em alguns bairros, como exemplo, a Rasa. Você tem alguma proposta para esse setor? Tem muitas áreas que não estão sendo assistidas até pelos próprios donos, né? Porque ali é uma área muito de quilombos, de quilombola, existe muito grileiro naquela região, a gente tem um problema muito grave com isso. Eu vou ter uma fiscalização mais acirrada, até para que a cidade não cresça desordenada, até porque agora a gente tem um momento muito importante de Búzios, que é o royalties de petróleo que vai aumentar muito, vai subir bastante, e com isso também a gente tem uma preocupação. Se a gente não tiver um cuidado, uma mão e um carinho, a cidade pode crescer desordenada como cresceu Macaé. E aí ter uma ocupação muito mais
menos saudável, digamos assim, né? Com relação à criminalidade, ao tráfico de drogas, à prostituição. Então eu penso sim em ter uma fiscalização mais firme, mais rígida, ter uma equipe de fiscais, uma equipe mais preparada para poder estar mapeando a cidade, fazer um zoneamento aéreo, um mapeamento de terrenos que estão desocupados, multar os proprietários que não cercarem ou murarem ou deixar virar lixeira, desova. E a prefeitura vai tentar a ideia é entrar num acordo com alguns empresários, alguns donos de terrenos, para a gente fazer uma parceria pública-privada. Eu tenho um sonho muito grande, que é de levar uma faculdade de medicina privada para Búzios. Que eu penso que essa ação imediata ela vai resolver muitos problemas nossos. Eu tenho conversado muito com um grande parceiro, que é dono de uma faculdade de medicina, e que a gente tem alinhado algumas conversas. Por exemplo, de desapropriação de área, né? Ver de uma forma dentro da lei legal também, desapropriar uma área, dar um incentivo fiscal para que possa ser construído em Búzios uma faculdade de medicina. E a gente tem conversado muito, eu estou estudando uma forma de como fazer isso dentro da lei, e aí ele me fez uma pergunta, né? A grande pergunta que grandes empresários fazem para a política. Aqui ninguém é criança, todo mundo sabe como funciona o jogo. E ele me perguntou, mas Tolentino, você quer fazer isso tudo para mim a troco de quê? Pensando, né, se você queria alguma coisa, algum dinheiro. Eu falei para ele, não. Eu perguntei para ele, você acha que quantos alunos de medicina você consegue colocar em Búzios numa faculdade privada? Pagando de 8 a 10 mil reais. Ele, Tolentino, no mínimo 1.500. Falei, então eu tenho uma proposta para fazer para você. Se eu ganhar, que eu vou ganhar a eleição, com muito trabalho, nós vamos ver uma área para construção de uma cidade universitária. Eu vou dar um jeito de desapropriar uma área para fazer uma parceria pública-privada, vou te dar incentivo fiscal e eu quero que você monte uma faculdade de medicina lá. E a contrapartida eu quero 30% das bolsas. Aí ele, pô, mas 30% da bolsa? O que você quer com essas bolsas? Vai vender essas bolsas? Eu falei, não vou vender essas bolsas. Vamos fazer um chamamento público, um concurso público municipal, e lá em Búzios, filho de pescador vai virar doutor de graça. A gente vai doar essas bolsas de estudo para os filhos dos pescadores. Quando eu falo pescador, no geral, né? Porque é uma colônia de pescador, a gente fala no geral. E aí ele ficou meio surpreso, assim, né? Mas ele gostou da minha iniciativa. Eu falei, o mais importante você vai estar fazendo, vai estar me ajudando, que é resolver 2 grandes problemas. 3, na verdade, né? São as bolsas de estudo. O outro é, quando a gente fala de uma faculdade privada na armação de Búzios, a gente está falando de 1.500 alunos morando em Búzios, com poder aquisitivo alto, com intelecto diferenciado, né? Porque tiveram oportunidade de estudar em colégios bons, então vão estar levando cultura para Búzios. E com isso, a gente sai um pouquinho daquele problema do verão também. Que aí o aluno de medicina está morando na cidade, ele come nos restaurantes no final de semana, à noite, ele vai ter que viver numa pousada, ou vai ter que alugar uma casa, enfim. A gente vai ter uma atividade o ano todo, verão e inverno, uma atividade financeira, vai estar movimentando dinheiro na cidade. E com isso a gente vai ter um turismo bacana no verão, um turismo bacana no inverno. Finais de semana, os pais, os parentes desses alunos vão estar visitando a cidade. E o mais importante, todas as vezes que chega a uma cidade, uma faculdade de medicina privada, automaticamente tem que se construir um hospital-escola. Então, quando a gente fala em construção de um hospital-escola, a gente muda, por exemplo, de um hospital que a gente tem, sei lá, 10 leitos, pula para 300, de 2 centros cirúrgicos para 10, de 2, 3 especialidades para todas, a oncologia, que é muito importante, que a gente não tem, pediatria, clínica médica, cirurgia geral. Então a gente mexe muito com tudo da cidade. Então, e assim, uma ação fácil de fazer, porque assim, o dinheiro não é meu, a faculdade não é minha. Se eu for, que eu vou ser, se Deus quiser, prefeito da cidade, eu só vou falar assim para ele, ó, a porta está aberta, entra, vem para a nossa cidade te apoia, vem para cá. Qual é o empresário que não quer montar um negócio em Búzios? Você imagina, se eu tenho condições de fazer faculdade de medicina no Brasil todo, mas se tem uma faculdade de medicina em Búzios, é lógico que eu quero estudar em Búzios, na península mais charmosa do país. É lógico que eu vou querer estudar lá, é óbvio.
e para o empresário que vai ter a faculdade, para ele é bom, que ele vai ganhar dinheiro com isso. E para a gente que mora em Búzios, melhor ainda. E atende ali uma região também, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, atende ali todo mundo. Muita gente. Até do Rio, na verdade, do Brasil todo. O Brasil todo vai querer estudar em Búzios. Você está falando de saúde, tem aqui a pergunta do Leandro Silva. Ele, Tolentino, te sigo nas redes sociais e fiquei sabendo que no seu plano diretor você tem intenção de fazer um hospital do olho em Búzios, não só para atender os munícipes, mas toda a região dos lagos. Isso procede? Procede. No plano de governo, Leandro, eu tenho vontade, sim, obrigado pela pergunta. Tenho conversado muito com o Gutenberg Reis, que é o irmão do Washington Reis, que é o deputado federal, que é meu amigo pessoal, e eu tenho conversado muito com ele, muito mesmo. É um deputado o mais atuante do Brasil. O estado do Rio de Janeiro é recordista de emendas. O Gutenberg, no seu primeiro ano de mandato como deputado federal, é o deputado que mais trouxe emenda para o estado do Rio de Janeiro. E o hospital funciona muito bem graças às emendas e ao trabalho que o Rosenberg Reis faz, que o Gutenberg Reis faz. E eu entendi que eu preciso estar perto desses caras. Eu preciso aprender, eu preciso estar junto, falar, meu irmão, independente de qualquer coisa, de partidário, eu quero estar junto de vocês. Me ajudem a reconstruir a cidade de Búzios, me ajudem a construir lá um hospital do olho, que em média em Búzios, para fazer uma consulta de oftalmologista, demora 8 a 9 meses uma consulta. Tem gente indo para Duque de Caxias fazendo cirurgia de catarata com 15 dias, voltando a enxergar. As idosas, senhorinhas, estão costurando e colocando linha na agulha, voltando a ver a novela. Não tem prazer melhor do que isso. Sim. Então, assim, isso é muito gratificante. E aí um amigo falou assim, poxa, Tolentino, mas falando só do deputado Gutenberg, mas e os outros deputados? Como é que você vai atuar com eles para poder pedir emenda, pedir ajuda? Eu falei, cara, pedindo. Vou montar um projeto que a gente vai ter uma equipe separada só de projetos para poder viabilizar. Porque dinheiro tem, o que falta nos municípios é uma equipe técnica para criar projeto e buscar recursos. Porque recurso tem, dinheiro tem. O grande problema é isso. Aí eu falei para ele, cara, eu vou pedir. Aí ele, pô, mas se ficar difícil, porque tem outras cidades, eu falei, aí eu vou apelar. Falei, meu irmão, me ajuda aí, deputado. Pô, me ajuda com uma emenda. Pô, Tolentino, a gente tá vendo. Rapaz, quero construir uma creche lá em Búzios. E eu quero colocar o nome da sua mãe. Será que esse cara não vai me dar uma emenda para eu fazer uma creche? Em Búzios, a mãe do deputado vai levar o nome na creche, na armação dos Búzios. Olha que legado. É parceria. Você tem que jogar o que você tem. É uma forma de você... Não, você também já tem, né? Pois é. E a gente vai lutar muito por isso. Tem muita coisa para fazer. Tô fervendo, cara. Tô com muita vontade. Eu vou agradecer a audiência dos nossos telespectadores. A audiência é muito boa, tá? Ainda nesse aspecto de saúde, o Alexander da Silveira. Hoje a saúde de Búzios é muito ruim. Faltam médicos, a fila para fazer exames de imagem é imensa, pessoas esperam meses e meses para uma tomografia. Só consegue estes exames quem tem um vereador de estimação. Como dar transparência neste sistema, Tolentino? Seguindo os moldes do Duque de Caxias. Você vê lá o centro de imagem que o Washington Reis criou, tem ressonância, angiorressonância, tomografia. E você não precisa entrar na fila de meses para fazer, no máximo 3, 4 dias. Pra você fazer um exame desse lá em Duque de Caxias. E o que ele falou é verdade. Na minha gestão, vereador não vai se meter em nada. Vereador não é médico, não trabalha no hospital, não dá senha, não faz nada. Todo mundo vai ser tratado igual, ninguém vai furar. Quando eu vou no hospital, quando eu preciso realmente levar alguém para ter algum atendimento lá em Duque de Caxias, mesmo o prefeito sendo meu amigo, eu entro na fila. Eu saio de casa 3 horas da manhã. Mas, eu saio 3 horas da manhã, mas quando dá 9 horas da manhã já está resolvido o problema. Lá em Búzios, é um absurdo o que acontece com os idosos. Tem uma policlínica lá no bairro da Rasa, que as pessoas têm que acordar 4 horas da manhã, 3 horas, às vezes dormem na fila, para pegar número, para entrar na fila de marcação. Não existe isso. Rapaz, eu não sei. Sinceramente, eu não entendo isso. Uma cidade tão rica como Búzios, tão pequena, com a população tão pequena, aí vem aquela desculpa assim, mas tem gente de Cabo Frio usando, qual o problema? Duque de Caxias, o estado todo. Você vai lá para Duque de Caxias de manhã, tem van do estado todo. Seropédica, Prefeitura de Belfor Roxo, Prefeitura de Maricá, Prefeitura de Búzios. Tem gente de tudo quanto é lugar e lá atende. Por que Búzios não pode atender? Alô, pactuação. Será que os responsáveis pela saúde da cidade não sabem o que é isso? Pactuar é informar o governo federal, as outras cidades que estão utilizando a saúde do nosso município. Esse dinheiro ele é repassado.
Então tem um monte de coisa para poder fazer que tem que ser feito. Tem que ter gestão, atenção, volto a falar, tem que ter vocação. Quando você tem vocação para cuidar das pessoas, as coisas acontecem. Quando você não tem, não adianta, acontece o que está acontecendo em Búzios. Verdade. Ó, vou só te deixar um elogio aqui. A Gabriela Azevedo está elogiando a sua iniciativa da faculdade. Uma faculdade em Búzios, um sonho para a cidade. Só quem ama Búzios pensa assim. Deus te abençoe, Tolentino. Beijo, Gabi. Fica com Deus. Tolentino, falando um pouquinho de segurança. A violência é um problema, né, no Brasil. Búzios sente na pele essa insegurança? Já que em plena noite, né, de Réveillon, 2 homens foram baleados, inclusive um até morreu. Morreu em Jeribá, né? Foi esse caso. Então, tudo vai convergir para o turismo. O turismo é o nosso maior negócio na cidade. Então, como é que você atrai um turista para a cidade se você não tem uma segurança? É difícil atrair um turismo de qualidade sem uma cidade sem segurança. Primeiro passo, eu não sou muito fã, sabe, de tem que matar, tem que fazer, tem que acontecer, moralizar, força. Eu acho que é cultural. Eu acho que a gente tem que investir mais em cultura, em esporte. É lógico que a segurança pública ela tem que funcionar com inteligência. A gente tem que montar uma central de monitoramento da cidade muito pequena. 2 entradas. Com central de monitoramento e reconhecimento facial. Porque isso você vai inibir. Chegou lá, o cara está procurado pela justiça, caiu no mapa, caiu na central, prende. Carro roubado, prende. Daqui a pouco o vagabundo não quer ir mais para Búzios, porque sente que Búzios é seguro. E com isso a população e o turista começam a frequentar com mais qualidade, com mais segurança. Então, mas não é só o equipo, só equipar. É lógico, a gente tem que ocupar... Desculpa. Tem que equipar a guarda municipal, colocar cães farejadores, orientar melhor a nossa guarda, dar um treinamento mais específico, bilíngue também, porque eles são um cartão de visita da nossa cidade. O policiamento, pedir o governador... Todo estado tem... Lapa legal, não sei o que legal. Por que Búzios não tem Búzios legal? Policiamento mais ostensivo, mas com segurança a bermudinha, presente, segurança presente. Entendeu? Por que não tem? A gente vai brigar com o governador. Brigar não. A gente vai pedir o governador para poder lá, né, ajudar a gente lá na cidade. A gente vai trabalhar isso também. Mas o mais importante é a gente educar e investir nas crianças e na juventude, tanto na educação quanto no esporte. Então, o esporte e a educação são fundamentais. A aula integral, bilíngue, volto a falar, bilíngue, trilíngue, mas com esporte, dando uma ferramenta, fomentar competições entre as escolas com premiação, incentivar os alunos a estarem praticando cultura, esporte. Isso a gente vai trabalhar muito. Eu sou um cara do esporte, né? Eu tenho o Instituto Formando Campeões, que, como vocês falaram aí, ele existe há 20 anos. A gente tem alguns atletas que saíram do projeto, que nunca imaginaram sair de Belfort Roxo, que hoje estão morando em Los Angeles. E quem não virou atleta profissional, hoje é advogado, hoje é um professor de educação física. São bem encaminhados, né? Ou é um pedreiro, mas é um cara do bem. Sim. Entendeu? Isso trabalhador. É trabalhador, tem a sua família. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Tem que investir na educação, tem que investir na cultura e tem que investir no esporte. A gente está quase terminando, vou agradecer a nossa audiência mais uma vez, está muito boa, as perguntas, vários comentários, muitos elogios aqui a participação do Tolentino. Acho que as pessoas estão conseguindo entender quem é esse Tolentino, entender as propostas do pré-candidato à Prefeitura de Búzios. Deixar também aqui registrado que os opositores, oposição à atual Prefeitura de Búzios, nosso Estúdio B está aqui aberto, tanto para o Tolentino quanto para a situação. Então, pode entrar em contato com a nossa produção, marcar aqui, que nós estamos aqui abertos para ouvir todos vocês. Tem uma última pergunta aqui da Daniela Nascimento, que ela quer saber quais são as suas propostas para a população LGBT, negros e mulheres da cidade. Aí, estou pegando carona nesse tema da segurança, porque ela fala do aumento da segurança, principalmente contra essa parcela da população aqui, que acabou de citar, a população LGBT, negros e mulheres da cidade. A pergunta da Daniela Nascimento. Ô Daniela, que pergunta bacana, muito interessante essa pergunta. É a primeira entrevista que eu faço que tem uma pergunta sobre esse tema. Acho que a gente tem que respeitar todo mundo, direito de igualdade para todos, cada um tem sua liberdade de expressão, tanto na orientação sexual, quanto qualquer tipo de orientação religiosa. Nós temos uma
um grupo muito grande lá dos quilombolas, que a gente entende que tem um trabalho sensacional e nós pretendemos investir e ajudar essa nossa cultura, resgatar a nossa história da cidade, que é a história dos pescadores, sabe? A gente tem que resgatar. Eu tenho uma ideia de criar um museu todo informatizado, todo touchscreen, com imagens e documentários de pescadores antigos da cidade, as pessoas realmente que têm a história na cidade. E os quilombolas, por exemplo, eu tenho visitado muito a Valquíria, a Beth, que fica lá na Baía Formosa. Eu tenho acompanhado muito o trabalho deles. Esse domingo mesmo eu estava trabalhando, fui lá, conversei com o filho da Beth. A gente tem planejado muitas atividades para os quilombos, para os quilombolas. E a gente vai dar voz a todo mundo. A gente não é preconceituoso, a gente não faz de distinção de cor, de crença, de religião, de etnia, nada disso. Nós somos totalmente igualitários a todos. Então, problema nenhum. E a gente que puder ajudar, puder avançar, orientar, nós vamos estar aí pronto para isso. Vocês vão ver um prefeito atuante em Búzios, de segunda a quinta na rua, sexta-feira despachando no gabinete todos os documentos e a parte burocrática, e final de semana eu vou viver como vive qualquer outro normal, qualquer outro ser humano normal. Vou para a praia com a minha filha, vou sair com a minha família, com a minha esposa. Eu sou de carne e osso, tenho os mesmos desejos, a mesma vontade de todos. As pessoas às vezes fazem meio que, o cara é pré-candidato a prefeito. Eu sou igual a todo mundo. Erro, acerto, mas tenho muita vontade de acertar muito mais do que errar. E isso eu conto com a população, eu conto com o povo, da gente fazer um trabalho diferenciado como tem sido feito. Vou continuar andando até o final. Existe algum questionamento na cidade, quero deixar bem claro. Algumas pessoas... Lá fake news prevalece o tempo todo, porque não tem televisão, mas tem Facebook, então toda hora uma historinha, uma conversinha. Queria deixar aqui bem claro que eu sou pré-candidato e serei até o final. Não vou me corromper, não vou vender minha campanha, minha candidatura. Vou andar pé no chão com a minha pré-vice-candidata a prefeita Gabriela, que eu tenho muito orgulho, uma vendedora de empada, da terra, trabalhadeira, consciente, inteligente demais, uma menina muito inteligente, politizada, sabe realmente o que quer, tem um trabalho social fenomenal, corrente do bem. Então, eu queria deixar bem claro aqui para vocês que desde lá atrás eu já tinha escolhido a minha pré-candidata a vice-prefeita Gabriela. Algumas pessoas me criticaram, né? Pô, mas Tolentino, tá muito cedo. Pô, você já escolheu sua vice-prefeita, sua pré-candidata a vice-prefeita, e na política você sabe como é que é, né? Às conversas. Ou o vice-prefeito tem dinheiro, ou tem partido, ou tem voto. Eu falei, cara, ela tem o mais importante, que é o coração voltado a ajudar o próximo. E a nossa política vai ser assim, do povo pro povo. Eu já falei para todo mundo e falo, todo mundo sabe, a Gabriela sabe. Eu falei, Gabriela, nós vamos até o final, de chinelo de dedo, com preguinho na ponta, andando pé no chão, independente de qualquer situação. Vamos continuar trabalhando assim. Você falou de praia bonita é o que não falta em Búzios, né? Vai também. Tolentino, para a gente finalizar, caso você vença a eleição, como você quer ficar conhecido? Quem vai ser o Tolentino? Tolentino vai ser o mesmo Tolentino que as pessoas conheceram na pré-campanha. Assim, eu tenho certeza que eu não vou mudar meu jeito de ser, meu jeito de agir, até porque eu já estive como secretário 3 vezes, trabalhei no Ministério da Saúde da cidade, sempre fui meio que 01 ou 02 dos prefeitos, isso nunca me envaideceu, muito pelo contrário. Quem me conhece, principalmente aqui na Baixada Fluminense, que eu trabalhei muitos anos aqui na Baixada, e que está assistindo agora aqui a entrevista, sabe muito bem que eu não mudei meu jeito de ser, muito pelo contrário, eu tive uma oportunidade de ouro de poder fazer o bem a muita gente. Eu usei a política para poder fazer o bem para muita gente, para a cidade que eu trabalhei, Belfor Roxo, que é uma cidade que eu amo, e para mim vai ser um prazer, uma honra, porque você ser prefeito de Búzios, uma cidade internacional, mais internacional do país, ainda receber salário para isso, é um privilégio. E outra, ser reconhecido pelo povo, andar na rua, as pessoas quererem te tocar, te abraçar, te beijar e agradecer por tudo que você fez pelas vidas das pessoas, não tem preço. Então esse é o legado, essa é a minha missão e é isso que eu vou fazer. Bacana, Tolentino. Vou agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer ter esse bate-papo para a população de Búzios, da região dos Lagos, conhecer um pouquinho de quem é esse empresário Tolentino Reis, que é pré-candidato a prefeito de Búzios pelo partido Avante. Agradecer também a Tamires mais uma vez pela nossa parceria aqui nesse primeiro Estúdio B de 2020. Dizer que semana que vem, segunda-feira, tem mais Estúdio B e a gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigado pela audiência, galera. Valeu, hein?